começa agora Pessoas de Valor e eu começo esse programa de uma forma muito diferente, perguntando se você já escutou alguém. Mas não escutou assim de só ouvir uma pessoa, se realmente você já escutou conscientemente uma pessoa. E para falar sobre esse processo de audição e muito mais do que isso, a gente está aqui com a Adriana Zucchini, que é uma especialista em Mindfulness, né, facilitadora e criadora do Arquitetando Emoções, Mente Milionária e um monte de outras coisas. E o Sérgio de Moraes, professor Sérgio de Moraes, né, professor, que faz um trabalho muito legal de escuta aqui em Santos, né? E a Adriana já em alguns programas, né, Adri? Acho que você pode introduzir que esse programa é teu, né? Esse programa, porque a Adriana já em alguns programas, quem assiste o Pessoas de Valor toda semana, sabe que a Adriana já tem, né, já fez um curso na Espanha e tal, e tem essa coisa da escuta. E aí a gente falou assim, uau, tem um professor que realiza isso aqui em Santos, então vamos unir o útil ao agradável e falar um pouquinho sobre essa questão da importância de escutar, né, Adriana? Por favor, hoje o programa é teu. Ai, Sérgio, olha, primeiro, obrigada, né, Ari, pela sua presença e também pelo convite, né, e por poder conhecer essa pessoa e poder ser uma futura voluntária do projeto. Será muito bem-vinda. Porque eu acho que a escuta e principalmente quando ela é consciente, é um dos canais mais curativos, né, da vida de qualquer pessoa. Então eu queria perguntar para ti, como que é esse projeto, de onde ele veio, como surgiu essa ideia? Tá. Essa ideia surgiu já em 1970, por incrível que pareça, e tão desconhecida que ela é dentro da Igreja Católica. Ela começou como se fosse um pronto-socorro espiritual, onde as pessoas conversavam, começou em Brasília, não vamos detalhar muito a história até por conta do tempo, mas ela chegou a ser oficializada por volta de 2009, com o nosso bispo Dom Tarcísio, que na época estava na Arquidiocese da Sé, em São Paulo. Havia um grupo que praticava o serviço de escuta dentro da Igreja Católica e Dom Tarcísio, na época, ele oficializou o Centro de Referência de Escuta em São Paulo. Aí, o Centro de Escuta hoje ele tem uma estrutura, ele tem uma formação básica e coordena as atividades do serviço de escuta dentro do estado de São Paulo. Nós fizemos alguns cursos, inclusive também fora, na Itália, no Vaticano, e acabamos conversando com o Dom Tarcísio. O Dom Tarcísio queria trazer o serviço de escuta, não que ele não exista na Baixada Santista, mas oficialmente, ou seja, registrado na Cúria, na Diocese, como um serviço existente. Então, o serviço de escuta, para a gente resumir, é um serviço não profissional, formado por voluntários. Aqui está feito o convite para você. Onde é justamente o que você falou, a escuta dentro do processo de cura. Então, hoje, as pessoas passam por um momento de sofrimento devido ao estresse social, ao estresse da vida na comunidade, e quanto mais essa pessoa, por estar sozinha, porque hoje com a internet está todo mundo, na verdade, no meio de todo mundo, mas sozinho, né? Às vezes você pega numa baladinha, a solidão da multidão. Então, você tem lá a balada, 10 garotos lá e ninguém conversando entre si na internet. Então, essa solidão acaba levando a um sofrimento, principalmente das pessoas adolescentes e idosos, que são as faixas etárias que não têm uma vida mais com outras atividades, mais vulneráveis no sentido de não ter atividades. E aí, essas pessoas do sofrimento, quando incorporam ou sofrem constantemente, acabam entrando numa fase que a gente chama de tormento, ou seja, a introspecção do sofrimento. E aí o serviço de escuta, ele vem com um grupo de voluntários que tem um preparo, uma formação no sentido de um treinamento básico sobre escutativa, sobre a escuta passiva, escuta consciente, as formas de escutar. E dentro da concepção do que o Papa Francisco fala muito, que é o acolhimento. Então, às vezes as pessoas, elas simplesmente têm uma necessidade de desabafar. Esse processo de conversar, expor para fora, na verdade, já é o primeiro passo da cura, ou seja, você extravasar aquela tensão. Como voluntários, independente da formação básica de cada um, nós não podemos fazer nenhuma intervenção. Então, o serviço de escuta, ele é
aprofissional, se a gente pode dizer que existe essa palavra, mas assim, não tem um cunho profissional. É um curo meramente de misericórdia, amor ao próximo, acolhimento e tentar levar essa pessoa com algumas técnicas que a gente escuta, pouco fala, mas quando fala, faz a reformulação do pensamento, ou seja, leva a pessoa a reformular ou escutar aquilo que ela está dizendo para buscar a resposta dentro dela mesma. É incrível. Então, as pessoas têm as respostas dentro disso, só que elas martelam, elas remoem de tal forma o problema que eles não conseguem achar a solução. Então, nós fazemos um processo de reformulação, ou seja, ele vai reorganizar o pensamento para buscar essas soluções. Existe uma coisa assim que me vem até quando a gente está realizando treinamentos também, porque assim, a gente fala de escuta, a gente está falando de individualizar, mas às vezes até no coletivo, de a pessoa, ao colocar para fora, ela também está assim, buscando uma nova interpretação, ressignificar aquilo que ela está falando. É isso que eu chamo de processo. reorganização do pensamento. Então, quando ela fala, ela automaticamente está prestando atenção naquilo que ela está falando e com algumas pequenas perguntas, alguns direcionamentos, que a Adriana deve conhecer com grande vantagem da gente, você consegue fazer a pessoa reformular. E, ao reformular, ela entende aonde está aquele nó que ela pode trabalhar em cima dele. Agora, o fato de estar ligado à igreja, por exemplo, existe algum tipo de restrição, por exemplo, ou qualquer pessoa pode ir lá? Não. Porque, de repente, fala assim, só quem é membro da igreja ou quem é católico, assim... Não, inclusive, existe essa relação. os nossos voluntários nem todos são católicos. Ótimo. Tá? Então, dentro da evolução do serviço de escuta, é bom a gente ressaltar o seguinte: ele surgiu como serviço de escuta. Houve um período, se eu não me engano, entre 2012 e 2014, que ele passou a ser pastoral da escuta. Tá. Aí, através do centro de referência, mudou-se a conotação de pastoral para serviço de escuta, ou seja, retornou ao serviço de escuta. Por quê? Quando se fala numa pastoral, ele está restrito às diretrizes da igreja. Enquanto serviço, ele é um serviço comunitário, aberto à comunidade, como Cristo recebia a todos. Ele não diferenciava a religião, não diferenciava as aldeias, os povos, ele atendia a todos. Então, nós nos baseamos na figura do Cristo enquanto acolhimento, indistinto. Já atendemos evangélicos, já atendemos. Então, o serviço em si, ele é aberto a toda e qualquer religião. A pessoa que está em sofrimento, ou tormento, ou num estresse muito grande, e que precisa desabafar, conversar, ela vem conosco. Dentro do processo de cura, só é importante a gente falar que, para os católicos, a questão, o ponto fundamental da cura é o perdão. Sim. E nós, enquanto voluntários, não podemos perdoar, porque é uma função exclusiva do sacerdote. Mas o serviço de escuta vai ajudar a este cristão, quando cristão, a identificar se existe algum ponto necessário de cura. E aí nós vamos encaminhar para o padre, ou para os padres lá, é o padre Wagner e o padre Valdeci, que ficam no sagrado. Então, assim, a gente tem todo esse trabalho, assim, dentro da escuta, o desabafo, quando requer uma... sempre pessoalmente. Sempre pessoalmente. Não é como o CVV, que é por telefone. Não, sempre pessoalmente. Nós temos o plantão de segunda a segunda. Funciona todos os dias, em horários diferentes. Vocês ligam para os voluntários? Os voluntários... Não, é plantão. Então, por exemplo, aquela pessoa... O voluntário já pessoa... sabe que naquele dia ele vai estar lá. Se uma então, pessoa chega lá naquele dia horário, vai ter uma pessoa lá. É só ligar, se quiser agendar horário, liga, a secretaria agenda, ela tem a agenda de todos os plantonistas. Hoje são 23 voluntários. E se a pessoa... Agora 24, né? Agora 24, Adriana. E se a pessoa, por exemplo, passou por um estresse, não marcou, mas quiser chegar lá, sabe que tem aquele horário de atendimento, a gente sempre tem mais de um plantonista que vai estar lá pronto para escutar. Uma coisa que é importante, porque você coloca essa questão de indicar para o sacerdote, por exemplo, de fazer essa ponte. Existe também, por exemplo, um processo, porque a gente aqui fala muito com o pessoal de RH, com psicólogos, com profissionais da área também de psicologia. Existe também algum processo, por exemplo, que faça um filtro, por exemplo, para uma indicação profissional, ou é sempre encaminhado via igreja? Sim, existe um encaminhamento profissional quando a gente tem alguns
não que nós façamos um diagnóstico, mas nós temos alguns parâmetros que podem indicar um problema psicológico. E na igreja nós temos também como voluntários, na verdade como estagiários da Universidade Católica de Santos, do curso de psicologia, com os professores que são os tutores desses. Tá. Então, quando a gente se depara com algum problema que a gente acha que tem alguma conotação ou viés de problema psicológico, ele não vai embora sem um agendamento. A gente já vai na secretaria, a secretaria já agenda para a estagiária de psicologia junto com o professor, que vai fazer uma avaliação psicológica. Tendo ou sendo diagnosticado uma necessidade de acompanhamento psicológico, aí a própria clínica da Unisantos, ou na igreja, ou na clínica da universidade, acaba dando continuidade. Tá. Se existe uma necessidade de apoio medicamentoso, por exemplo, no tratamento psicológico, a gente acaba encaminhando para os serviços públicos de origem da pessoa, então Santos, CAPES, Cubatão, da onde for a pessoa, já com uma cartinha de resumo dos psicólogos, do professor, já dizendo qual é o caso, e aí o psiquiatra vai avaliar se existe ou não necessidade de apoio medicamentoso. Então, na verdade, a gente não deixa... Tudo muito bem. A gente não deixa a pessoa sair sem um encaminhamento. Outro dia, nós tivemos um caso, sem identificar a pessoa, onde nós precisamos fazer um encaminhamento para o CAPES. A pessoa desconhece, muitas vezes, os direitos que tem. Então, também é nosso papel da escuta direcionar para os direitos que a pessoa tem, não como um serviço social. Nós não somos profissionais. Mas, por exemplo, uma pessoa tinha uma pessoa que era químico dependente e não sabia que ela podia fazer um tratamento específico porque existia um CAPES de álcool e drogas. Então, às vezes a pessoa desconhece a estrutura de saúde do município, da região, e de repente ela tem um serviço gratuito, né, à disposição. Então, a gente também faz esse papel de tentar alertar sobre os direitos, aonde procurar ou como encaminhar isso. Perfeito. Lindo. Liliana, aproveitar assim que você é a pessoa especialista nisso, né? Fez lá o curso, como algumas pessoas já sabem, né? Assistindo o programa. Assim, como que você assim, poderia... Não sei se a gente pode colocar para os nossos telespectadores esse efeito terapêutico de poder falar, né? De ter alguém de ouvir, assim, a importância dessa escuta, sabe? Eu acho que o Sérgio, ele já... falou de certa forma. Resumidamente, ele já traduziu muito bem, né? As pessoas, elas entram num estado tão... interiorizado que elas não conseguem nem falar mais sobre os próprios para as pessoas próximas, problemas. E a escuta é realmente uma coisa curativa quando ela é bem feita, porque é completamente diferente eu contar os meus problemas a alguém que vai me tecer julgamentos e vai me piorar, né, do que chegar que é algo que a gente acaba até inibindo. Eu, por exemplo, eu não vou falar dos meus problemas para um amigo que ele vai me recriminar, de repente. Exato. Então, a escuta ela tem que ser muito bem trabalhada, né, sem julgamento, com compaixão, se colocando sempre no lugar do outro, para que esse outro se encaminhe por ele mesmo, né? E não por condução, às vezes, de quem está escutando. Então, é um trabalho muito rico. Nossa, eu fico muito feliz e nem conhecia. Que bom. E vocês têm que divulgar mesmo. Para isso, né? Que é muito importante, né? Completando só o que a Adriana falou, realmente a base do serviço de escuta é não existir julgamento. É estar aberto à pessoa... Sim. De coração, né? A gente usa um pouco as palavras muito do cristianismo, né? Mas assim, é a misericórdia para com aquela pessoa, né? E a questão de não julgar, voltando àquela pergunta que você me falou, não fica muito atrelado às questões da igreja? Não, porque, por exemplo, nós atendemos pessoas que às vezes trazem uma questão de aborto, que são extremamente religiosas e acabam se confrontando com a teologia por isso que e a vida. Na verdade, eu levantei essa questão porque quem nos assiste, de repente, está assistindo lá na televisão e fala assim, mas, poxa, até me interessaria, mas aí vão me recriminar. E aí, de repente, a gente está falando da escuta consciente, que assim, a gente não vai entrar nas questões de religião ou do que é dogma ou não, do que é permitido ou não. Apesar de estar dentro da igreja, ele não entra em nenhuma dessas questões. Óbvio que nós vamos orientar para
para a pessoa, para uma linha de trabalho dentro da religião da pessoa. Tá. Né? Então, católico ou não católico, isso não importa. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo. O assunto é tão rápido que a gente já está na hora do intervalo. A gente volta já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente está falando sobre escuta. A gente fala escuta, mas na verdade eu vou tomar liberdade aqui, Sérgio, você me permite falar escuta consciente. Né? Claro que tem escuta passiva, ativa, né? A gente vai categorizar, mas a gente está falando aqui no programa de escuta consciente. E assim, quantas vezes não aconteceu de você em casa estar lá, por exemplo, querendo falar algum problema ou alguma questão que está lá te corroendo por dentro e aí você fica, eu não vou falar para aquele meu amigo porque ele vai ficar me julgando, vai determinar. E aí, de repente, você descobre que tem aqui em Santos o Sérgio de Moraes, tem o grupo lá, né? 23. Adriana... 24. 24. A Adriana, ela já falou várias vezes aqui, inclusive nos bastidores, vou abrir aqui, que a Adriana falou, poxa, a gente precisa realizar esse trabalho, não sei o que e tal, porque faz parte da escola que ela fez o treinamento dela, um dos treinamentos, né? E aí tem essa coisa da escuta consciente, que é um projeto que é realizado lá na Europa, então ela já comentou, quem é assim, telespectador assíduo do programa já até conhece. E aí, de repente, surgiu essa coisa assim de a gente, lógico, o Sérgio é amigo antigo, de assim, acabar sabendo, né, desse serviço via Delba, né? Um abraço para a Delba, que já Delba. Apareceu no programa. A Delba falou, tem que falar do Sérgio. Eu falei, não acredito. A Adriana, quando eu falei para a Adriana, não acredito, porque realmente é muito legal. Assim, você ter a possibilidade de poder falar sobre as suas questões em determinado momento para alguém que vai te escutar sem te julgar, é tudo. E aí tem um efeito terapêutico. Completamente. Sabe o que eu queria saber, Sérgio? Como que vocês fazem essa divulgação? Bom, a divulgação ela ainda é bem modesta, tá? O que nós temos? Nós temos o folhetinho, né? Que a gente distribui ao final da missa. Esse mesmo folheto, como eu falei, somos 24 agora voluntários. Então, a gente tem pessoal que é da paróquia do Imbaré, a gente tem pessoal de São Vicente que não é vinculado a nenhuma paróquia. Então, esse pessoal está fazendo a divulgação, os próprios voluntários... No boca a boca. No boca a boca. E agora com o programa. Ao final da missa... Também é orientado as pessoas que estão na missa, inclusive alertando que não é religioso, que pode chamar outras pessoas de outras religiões. E a gente tem agora um banner que a gente, quando não tem agendamento, o nosso plantonista fica lá fora explicando o que é a escuta. Porque muitas pessoas, dentro do que você falou ali, eu não vou porque eu tenho medo de falar, de ser julgado. Então a gente resolveu montar, quando não tem atendimento, a gente tem um banner que fala assim, você conhece a escuta? Informe-se aqui, para a gente poder começar a explicar às pessoas. E o programa, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser o carro-chefe da nossa divulgação e até obrigado essa coisa do banner que ele falou me lembra da questão que era legal de quem não assistiu os programas anteriores ou não assistiu o programa que você falou. Como que funciona lá na Europa? Lá em Madrid, eles saem os voluntários com aqueles... Como... O Sérgio tem, inclusive, o dele aqui. O Sérgio ia ver, ele entra no ar com o jaleco, assim, Isso, né? E eles saem com um cartaz na frente do corpo dizendo...
escute, né? Que é o nome sim. Então, eu estou pronto para te escutar. O que você quer me... E eles saem pelas ruas, legal, sabe? Então, é um projeto muito legal. E assim, a Acho possibilidade... que pode ser também, vai ser Então, lá, de repente a gente mostrar isso estou depois te de um dando outro até no estágio. sentido de... Você já está no grupo, Que legal. não está me dando nada, você vai apresentar lá. A gente vai falar com o Padre Wagner, levar, quem sabe depois até. O Padre Valdeci com certeza vai gostar mais, porque ele tem uma série de trabalhos sociais de irmos escutar nas comunidades. Legal. Aí vamos trazer um pouquinho para o campo, porque eu sempre tenho que fazer esse papel, né? As pessoas falam assim, o legal do Pessoas de Valor é que tem essa coisa, essa pegada da neuropsicologia, neurociência. Assim, a pessoa que está num determinado conflito interno e a pessoa tem uma necessidade de colocar isso para fora, ela em determinado momento pode falar isso para um voluntário, e o voluntário, por mais que se coloque nessa posição de só escutar, fica se mordendo para não falar nada. Mas, ao mesmo tempo, esse voluntário, ele ao fazer esse trabalho também está se desenvolvendo como ser humano, não está, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, Ari. Eu posso te dizer, você me conhece um pouco, né? Eu sou um cara que eu falo para burro, acho que já deu para notar, né? Então, o serviço de escuta também serve como um exercício meu de aprender a escutar, porque, assim, a escuta consciente, a Adriana vai falar, acho que até seria interessante você falar um pouquinho melhor, não é simplesmente escutar. Você tem todo um aspecto de mostrar para a pessoa que você está conectado com ela e que você entende o que ela está passando porque você se coloca no lugar dela. Exatamente. A Adriana pode falar... a sua dor, Eu Ari. sinto a sua dor. A Adriana pode falar melhor do que eu. Então, assim, isso para nós, por exemplo, que às vezes somos muito teóricos, muito como professores, acadêmicos, né? E na vida prática isso acaba trazendo um aprendizado. Eu acho que assim, dentro dos nossos voluntários, a Adriana eu estou conhecendo hoje, mas todos, é unânime quando assim, cada um vai aperfeiçoar um ponto seu. Né? Então, só para você ter uma ideia assim, então o psicólogo conseguir escutar sem pensar na teoria... Na psicologia. Dos teóricos. A Delba, que trabalha com programação neurolinguística e o PNL. Então, de repente, ela vai escutar sem interferir também, sem querer mudar. Querer usar as ferramentas. Então, tudo isso é uma coisa que, assim, cada um É um grande exercício de humildade também, não é? Porque assim, a humildade de você se colocar no papel da pessoa, né? Como você usou esse exemplo de Jesus, né? Então, assim, independente da tua grandiosidade, de toda a tua carga, tem um monte de pós-graduações, tem isso, aquilo, naquele momento você é simplesmente uma pessoa que vai ouvir a outra. Ouvido. A gente brinca, nós somos um ouvido. E o espelho é como você falou, né? É a questão da religião, é o Cristo. O Cristo, ele fazia isso, ele escutava, né? Ele pouco falava. Se você pegar, ele nos sermões, ele educava. Mas fora isso, ele só escutava. Sim. Então, assim, o escutar... Né, da imagem do Cristo, assim, eu sou católico, não sou daqueles grandes praticantes e tal, mas assim, o Cristo nos mostra, você está agindo como o Cristo. Essa é a filosofia, isso que você falou, né, de você abrir o coração e... E esses estagiários, eles têm tempo de casa, eles ficam a vida toda, ou eles... Como assim? Os voluntários. Os voluntários? Isso, começam a trabalhar como voluntária e Não, nós tivemos um período, esse projeto foi apresentado ao bispo em novembro, aí em janeiro ele autorizou o funcionamento. Em março nós começamos os treinamentos, ficamos em treinamento março, abril, maio, junho, julho. Aí era para começar em agosto, tivemos um percalço. Na hora que a gente ia começar, nós não tínhamos oficializado, aí fomos fazer toda a oficialização do serviço, aí prolongamos até dia 15 de outubro os nossos encontros de estudo. Então, na verdade, começou agora, assim, é bem recente. Dia 15 de outubro, bem recente. Temos amanhã faz um mês que a gente tem aí. E a pessoa pode ir, trabalho por um mês, depois como é isso? O compromisso. O compromisso do voluntário, eles fizeram o treinamento. Alguns entraram no meio do caminho, como você está chegando agora. Depois eu vou passar para você todo o material que nós estudamos. A gente vai marcar para fazer uma reunião de treinamento onde nós vamos resumir o que a gente viu, apesar que você já tem uma bagagem de estudo que deve ser muito parecido com o nosso treinamento.
e aí ele vai dar a disponibilidade. Nesse momento, nós, como trabalhamos com voluntário, a gente não pode impor, todo dia, 3 horas da tarde, tem que ter alguém. Não, cada um tem uma disponibilidade. Até porque, como é um serviço para a comunidade, em Santos a gente tem muita gente que trabalha de turno. Então, quem trabalha à noite tem que ter um horário de manhã. Então, eu tenho de manhã, de tarde, de noite. Você distribui os voluntários conforme as disponibilidades deles, por exemplo. Então, o voluntário, ele coloca a disponibilidade dele e a gente abre a agenda na secretaria. Com relação a quanto tempo? Quanto tempo o funcionário? Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta assim, que vou te colocar numa posição, mas você teria, por exemplo, um telefone para quem está assistindo, por exemplo, que pudesse entrar em contato, ou para ser voluntário, ou, por exemplo, para marcar? Sim, o telefone da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, 3236-8155, na Avenida Bartolomeu de Guzmão, próximo do Canal 6. Super bem localizado, ali na ponta da praia. Fácil de estacionar, então assim, é só ligar na secretaria, marcar. Se quiser se apresentar como voluntário, pode estar passando um e-mail no meu e-mail pessoal mesmo, que é... Pode falar, claro. smoraes@yahoo.com.br. A gente vai colocar no vídeo também, aí reforça o pessoal da produção. E o WhatsApp o WhatsApp 13997844163. Perfeito. Tá? Aí só para quem quiser ser voluntário. O agendamento mesmo é direto na igreja. Na igreja. Perfeito. Adriana, parabéns. Olha só que descoberta, Trabalho maravilhoso. E vamos marcar para você conhecer o trabalho. Esse programa aqui vai ser marcado por um compromisso público da Adriana, que é a 24ª voluntária do Discuta. Será muito bem-vinda, Adriana. E assim, nós temos uma reunião mensal. Eu gostaria que na próxima reunião mensal, eu devo estar marcando agora, no comecinho de dezembro. Até legal para trazer um pouco o know-how do curso, né? Porque assim, de repente ela traz alguma experiência também. A gente trabalha muito com a discussão dos casos, só que antes das discussões eu queria que você fizesse um preâmbulo da reunião. Lindo, nossa. Pronto, então tá compromissado. E claro, né, o programa vai ficando por aqui, o programa que passou tão rápido, né? A gente aqui, antes de começar o programa, a gente estava falando assim, nossa, a gente vai falar que tem 1 hora, né, de coisas para falar, porque é muito assunto. E aí passou super rápido. Sérgio, fica o compromisso para depois você voltar daqui a um tempo para falar um pouquinho mais de como tá esse funcionamento, né? Quando quiser. Porque tá no início e a gente tocar outros assuntos e depois falar se a voluntária 24ª tá funcionando bem, né? Gente, Pessoas de Valor vai ficando por aqui. Continua com a programação da Santa Cecília TV, que é a maior programação da sua televisão, tá bom? Forte abraço e até a semana que vem.